Capítulo 14. Eu tinha quase certeza de que era ele, embora, nas ocasiões anteriores, nunca tivesse só quase certeza. Me senti fraco, bêbado, meio enjoado, num misto de nervosismo, incerteza e total erro. Mas claro que o passageiro sombrio estava agora no banco de trás, e o que eu sentia não importava mais, porque ele estava forte, frio, ansioso e pronto. Ele ia crescendo dentro de mim, surgindo de dentro dos cantos escuros de Dexter no meu cérebro de lagarto. Um subir e aumentar que só podia acabar de um jeito, e sendo assim, tinha de ser esse o cara. Eu o descobri vários meses antes, mas após observar um pouco, decidi que o padre era garantido, enquanto aquele cara podia esperar mais um pouco. Eu estava bastante enganado. Descobri naquele momento que o cara não podia esperar mais. Ele morava numa ruazinha em Coconut Grove, a poucos quarteirões de sua mísera casinhola. Os moradores de um lado da rua eram negros de baixa renda e havia churrascarias e igrejas caindo aos pedaços. No sentido oposto, a uns 500 metros, milionários viviam em enormes casas modernas e construíram muros de coral para afastar de lá gente como ele. Mas Jamie Jaworski ficava bem no meio, na casa que dividia com 1 milhão de baratas e o cachorro mais feio que já vi. Mesmo assim, era uma casa que ele não devia ter condição de comprar. Jaworski era porteiro da escola primária Ponce de Leon, e acho que essa era sua única fonte de renda. Trabalhava lá 3 vezes por semana, o que deveria dar o suficiente para viver e mais nada. Claro, eu não estava interessado nas finanças dele. Estava interessado no fato de ter havido um aumento pequeno, mas significativo de crianças desaparecidas naquela escola desde que ele começou lá. Todas meninas loiras, de 12 a 13 anos, cabelos loiros. Isso era importante. Por algum motivo era o tipo de detalhe que a polícia costumava desprezar, mas que sempre chamava a atenção de uma pessoa como eu. Talvez o sujeito não fosse politicamente correto, pois meninas morenas de cabelos pretos deveriam ter a mesma oportunidade de serem sequestradas, molestadas sexualmente e depois mortas na frente de uma câmera. Você não acha? Jamie costumava ser também a última pessoa a ter visto as meninas. A polícia conversou com ele, o deteve por uma noite, o interrogou e não conseguiu acusá-lo de nada. Claro, eles tinham de atender a determinadas exigências legais insignificantes. Tortura, por exemplo, não costumava ser vista com bons olhos. E sem ser forçado por alguma coisa bem forte, Jamie jamais contaria seu hobby. Isso eu garanto. Mas eu sabia que era ele quem estava fazendo. Ajudava aquelas meninas a assumirem rápidas e finais carreiras de cinema, fotografando-as em poses sensuais. Eu tinha quase certeza. Não encontrei pedaços de corpo nem o vi matando, mas tudo se encaixava e consegui encontrar na internet algumas fotos bem criativas de 3 das meninas desaparecidas. Não pareciam muito contentes nas fotos, embora algumas coisas que estavam fazendo supostamente alegrassem, pelo que ouvi dizer. Não podia ligar Jaworski com as fotos, mas o endereço de correspondência era em Miami Sul, a alguns minutos da escola. E ele estava morando num lugar acima de suas posses. De todo jeito, eu estava me lembrando cada vez mais, pela voz no escuro banco traseiro, que eu estava descompassado, que aquele não era um caso onde a certeza fosse muito importante. Fiquei preocupado com o cachorro feio. Cães são sempre um problema. Não gostam de mim e costumam gostar menos ainda do que faço com seus donos, principalmente porque não divido as partes boas. Precisava encontrar uma forma de chegar a Jamie sem passar pelo cachorro. Talvez ele saia da casa. Se não, eu tinha de achar um jeito de entrar. Passei de carro 3 vezes pela casa dele, mas não tive nenhuma ideia. Precisava de um pouco de sorte antes que o passageiro sombrio me obrigasse a fazer alguma coisa apressada. E exatamente quando meu caro amigo começou a sugerir baixinho coisas imprudentes, tive meu quinhão de sorte. Passei de carro na hora em que Jamie saía de casa e entrava na surrada Toyota vermelha. Reduzi a marcha ao máximo e num instante ele ligou a picape e foi na direção da estrada Douglas. Dei a volta e fui atrás. Eu não tinha ideia de como ia fazer aquilo. Não estava preparado. Não tinha um lugar seguro nem avental limpo.
Só um rolo de fita adesiva e uma faca para peixe sob o assento do carro. Não podia ser visto, notado e tinha que ser perfeito, embora não soubesse como. Detestava improvisar, mas não tinha escolha. Mais uma vez, tive sorte. O trânsito estava bom enquanto James seguia rumo sul pela antiga estrada Cutler, e uns 500 metros depois, entrou à esquerda na direção do mar. Mais um enorme lançamento imobiliário estava sendo construído para melhorar a vida de todos nós, transformando árvores e animais em cimento e velhos de Nova Jersey. Jaworski passou devagar pela obra, pelo campo de golfe meio demarcado com bandeirolas, mas sem grama, até quase chegar à água. A lua estava escondida atrás da estrutura de um grande quarteirão de prédios em construção. Fiquei bem longe, apaguei os faróis e fui me aproximando de carro para ver o que o meu rapaz ia fazer. Jamie passou ao lado dos futuros condomínios e estacionou. Saiu da pequena picape e ficou entre ela e um monte de areia. Olhou em volta por um instante enquanto eu entrei no acostamento e desligou o carro. Jamie ficou observando os condomínios e a estrada até a água. Pareceu satisfeito e entrou no prédio em construção. Eu tinha quase certeza de que ele estava procurando um guarda. Eu também estava. Esperava que ele tivesse feito seu dever de casa. Em geral, nesses lançamentos imobiliários enormes, um guarda fica circulando por toda a área num carrinho de golfe. Economiza dinheiro, e de todo jeito estamos em Miami, uma parte das despesas de qualquer projeto imobiliário é para o material de construção que vai sumir sem fazer barulho. Eu tinha a impressão de que Jamie queria ajudar a construtora a preencher sua cota de material desaparecido. Saí do carro e guardei a faca para peixes e a fita adesiva numa sacola barata que tinha levado. Já estavam nela umas luvas emborrachadas de jardinagem e algumas fotos, pouca coisa. Pequenas fotos que eu tinha baixado na internet. Pendurei a sacola no ombro e fui devagar pela noite até chegar à estropiada picapezinha dele. O chão estava tão vazio quanto a cabine. Montes de copos e sacos do Burger King, maços de camel vazios. Tudo era pequeno e sujo como o próprio Jamie. Olhei por cima da silhueta do condomínio em obras e vi o brilho da lua. Um vento noturno soprou na minha cara, trazendo todos os cheiros encantadores de nosso paraíso tropical. Óleo diesel, vegetação definhando, cimento. Respirei fundo e voltei a pensar em Jaworski. Ele estava em algum lugar dentro do esqueleto do prédio. Eu não sabia de quanto tempo dispunha e uma certa vozinha me apressava. Deixei a picape e entrei no prédio. Quando passei pela porta, ouvi a voz dele. Ou melhor, ouvi um estranho chiado, um tom que tinha que ser ele. Parei. O som vinha do outro lado e fui até lá sem fazer barulho. Tinha um cano subindo pela parede. Era o condutor elétrico. Encostei a mão nele e senti que vibrava como se tivesse alguma coisa passando dentro. Acendeu uma luz na minha cabeça. James estava roubando fios de luz. O cobre era bem caro e havia um próspero mercado negro para a compra de todo tipo. Era mais um jeitinho de aumentar o parco salarial de porteiro, ajudando a cobrir o longo período de escassez financeira entre o desaparecimento de uma menina e outra. Ele podia faturar centenas de dólares com uma carga de cobre. Depois que descobri o que ele ia fazer, comecei a ter uma vaga ideia. Pelo som, ele estava em algum lugar acima de mim. Poderia encontrá-lo com facilidade, observá-lo até chegar a hora e atacar. Mas eu estava praticamente sem proteção, totalmente exposto e despreparado. Estava acostumado a fazer aquilo de uma determinada maneira. Sair das minhas redondezas seguras fazia com que eu me sentisse muito desconfortável. Um pequeno tremor percorreu minha espinha. Por que eu estava fazendo aquilo? A resposta imediata, claro, era que eu não estava fazendo nada. Quem estava era o meu caro amigo no banco de trás. Eu estava ali porque tinha carteira de motorista, mas tínhamos feito um acordo, ele e eu. Tínhamos conseguido uma vida cuidadosa e equilibrada, uma forma de conviver através da nossa solução à la Harry. E agora ele estava ultrapassando os limites cuidadosos e lindos que Harry demarcou com giz. Por quê? Raiva? Será que a invasão da minha casa o deixou tão irritado que saiu para se vingar? Achei que ele não estava zangado comigo. Como sempre, ele estava frio, calmamente divertido, ansioso para pegar sua presa. Eu também não estava zangado.
Estava meio bêbado, alto como uma pipa no céu, me equilibrando no fio da navalha da euforia, cambaleando numa série de ondas internas bem parecidas com o que sempre imaginei que fosse uma emoção. Essa vertigem me levou para aquele lugar perigoso, sujo e não planejado, para fazer algo no calor do momento que antes eu sempre preparei com cuidado. Apesar disso, eu queria muito fazer, tinha de fazer, pois muito bem, mas não precisava fazer sem a roupa adequada. Olhei em volta. Num canto, havia uma grande pilha de gesso envolto em plástico. Num instante, fabriquei com plástico um avental e uma estranha máscara transparente. Apertei bem até minhas feições ficarem irreconhecíveis. Passei as pontas do plástico atrás da cabeça e dei um nó desajeitado. Virei um perfeito anônimo. Pode parecer bobagem, mas eu costumava castar de máscara. E à parte uma compulsão neurótica por fazer tudo direito. Era apenas menos uma coisa para pensar. Peguei as luvas na sacola e as vesti. Estava pronto. Encontrei Jamie no terceiro andar, com um monte de fios de cobre aos pés. Fiquei no escuro da escada e observei puxar o fio. Me encostei na parede da escada e abri a sacola. Grudei na fita adesiva as fotos que tinha trago. Lindas fotos das meninas desaparecidas, numa série de poses comprometedoras e bastante explícitas. As prendi nas paredes de concreto, onde Jamie iria vê-las assim que passasse pela porta da escada. Olhei de novo para ele. Puxava mais uns 20 metros de fio. O fio prendeu em alguma coisa e não saía mais do condutor. Jamie o puxou 2 vezes. Depois pegou 2 pesadas tesouras do bolso traseiro e o cortou. Pegou os que estavam a seus pés e os enrolou. Depois foi para a escada, onde eu estava. Me encolhi na parede da escada e esperei. Jamie não estava preocupado com barulho. Não esperava que ninguém o interrompesse e certamente não esperava me ver. Ouvi os passos dele e o fio sendo arrastado. Mais perto. Atravessou a porta e deu um passo sem perceber na minha direção. Aí viu as fotos. Fez, como se tivesse recebido um soco no estômago. Ficou olhando de boca aberta, sem conseguir sair do lugar, e me posicionei por trás, com a faca em seu pescoço. Não se mexa, nem fale, avisei. Ei, peraí, ele disse. Girei um pouco o pulso e enfiei a ponta da faca embaixo do queixo dele. Ele guinchou ao ver o pequeno esguicho horrível de sangue. Aquilo era totalmente desnecessário, porque algumas pessoas não obedecem ao que se pede. Eu mandei não fazer barulho, nós dissemos, e ele ficou quieto. O único som que se ouviu a seguir foi o da fita adesiva sendo desenrolada. Jamie respirando e o riso baixo do passageiro sombrio. Grudei a fita sobre a boca dele, enrolei nos pulsos do porteiro um pouco de seu precioso fio de cobre e o puxei para cima de outra pilha de gesso cartonado envolto em plástico. Em poucos minutos ele estava bem preso sobre a falsa mesa. Vamos conversar, dissemos, na voz calma e educada do passageiro sombrio. Ele não sabia que era permitido falar, e de todo jeito a fita dificultava, então ficou calado. Vamos falar de desaparecimentos, dissemos, arrancando a fita adesiva da boca dele. Ei, do que você está falando? Perguntou, mas não foi muito convincente. Ah, eu acho que você sabe do que estamos falando, nós dissemos. Não, ele respondeu. Sim, eu disse. Provavelmente uma palavra a mais. Meu tempo estava se esgotando, a noite estava acabando, mas ele ficou corajoso. Olhou para minha cara brilhosa. Você é o quê? Um policial ou alguma coisa assim? Perguntou. Não, não, respondemos e cortamos a orelha esquerda dele. Era o que estava mais próximo. A faca foi rápida e por um instante ele ficou sem acreditar que aquilo estava acontecendo com ele. Nunca mais teria a orelha esquerda. Então, joguei a orelha no peito dele para fazê-lo acreditar. Ele arregalou os olhos e encheu o peito para berrar, mas enfiei um maço de plástico em sua boca. Nada disso. Podem acontecer coisas piores,
avisamos. Elas iam ocorrer. Ah, sem dúvida. Mas ele não precisava saber agora. E os desaparecimentos? Perguntamos, gentil e friamente, olhando-o por um instante para garantir que não ia gritar. Depois tiramos o plástico. Meu Deus, a minha orelha! Espantou-se, com voz rouca. Você tem outro igual? Conte para nós sobre as meninas daquelas fotos, pedimos. Para nós? Como assim nós? Meu Deus, isso dói, lamentou. Tem gente que simplesmente não entende. Enfiei o plástico em sua boca outra vez e pus mãos a obras. Quase me animei. Foi fácil considerando a situação. Meu coração batia como louco e tive de me esforçar muito para não tremer a mão. Mas comecei o trabalho, explorando, procurando alguma coisa que estava sempre além da ponta dos meus dedos. Era excitante e terrivelmente frustrante. A pressão dentro de mim aumentava, subia até meus ouvidos e berrava para se libertar. Mas a libertação não vinha. Só a pressão crescente e a impressão de que alguma coisa maravilhosa esperava, fora dos meus sentidos. Que eu a descobrisse e entrasse nela de cabeça. Mas não a encontrei e nenhum dos meus velhos procedimentos me deu qualquer prazer. O que fazer? Na confusão, cortei uma veia que formou uma poça horrível de sangue no plástico em volta do porteiro. Parei um instante, esperando uma resposta. Não encontrei nenhuma. Olhei lá fora, pela moldura da janela. Fiquei fixado, me esqueci até de respirar. A lua estava sobre a água. Por algum motivo que eu não sabia explicar, aquilo pareceu tão certo, tão necessário que fiquei um instante apenas olhando a água lá longe, emitindo uma luz tremeluzente, tão absolutamente perfeita. Balancei. Meu corpo bateu na falsa mesa e voltei à consciência. Mas a lua, ou será que foi a água? Tão perto. Fiquei tão perto de alguma coisa que quase senti o cheiro dela. Mas o que era? Um calafrio percorreu meu corpo. E isso também foi muito certo. Tão certo que detonou uma série de calafrios até que meus dentes começaram a bater. Mas por quê? O que significava? Alguma coisa estava lá. Algo importante. Uma pureza e uma clareza esmagadoras na luz da lua e na água pouco além da ponta da minha faca. E eu não conseguia pegá-la. Olhei para o porteiro. Fiquei com muita raiva dele por causa do jeito que estava ali, cheio de marcas improvisadas e sangue desnecessário. Mas era difícil continuar irritado com a linda lua da Flórida sobre mim, a brisa tropical soprando, os belos sons noturnos de fita adesiva e o pânico respirando. Quase ri. Tem gente que escolhe morrer por motivos bem comuns, mas aquele horrendo insetinho estava morrendo por causa de fio de cobre. E a expressão na cara dele, tão magoado, confuso, desesperado, seria risível se eu não estivesse tão frustrado. Ele realmente merecia um esforço maior da minha parte. Afinal, não tinha culpa por eu estar fora do meu estilo normal. Ele nem era vil bastante para estar no alto da minha lista de coisas a fazer. Era apenas um repulsivo lesminha que matava crianças para ganhar dinheiro e excitação. E pelo que eu sabia, só matou 4 ou 5. Quase fiquei com pena. Ele realmente não estava preparado para enfrentar times maiores. Ah, bom, voltemos ao trabalho. Fiquei ao lado de Jamie. Ele agora não se debatia muito, mas ainda estava bem vivo para a aplicação dos meus métodos habituais. Claro que nessa noite eu não dispunha dos meus apetrechos altamente profissionais, e a coisa podia ser um pouco dura para ele. Mas, como um autêntico artista experiente, ele não reclamou. Senti uma onda de afeto. Fiz uma abordagem mais lenta e passei algum tempo dedicado às mãos dele. Ele reagiu com bastante entusiasmo e mudei de assunto, perdido numa alegre pesquisa. De vez em quando, seus gritos abafados e o louco debater faziam com que eu voltasse a mim. E lembrei que não tinha nem confirmado sua culpa. Esperei que se acalmasse e tirei o plástico da boca dele. Os desaparecimentos, nós perguntamos. Ah, Jesus! Meu Deus! Ele disse, fraco. Acho que não.
Acho que esquecemos de falar nisso, dissemos. Por favor, não, ele pediu. Fale sobre os desaparecimentos, nós mandamos. Certo, ele respirou fundo. Você pegou aquelas meninas? Sim. E quantas foram? Ele respirou um instante. Estava de olhos fechados e achei que podia ter morrido um pouco cedo. Finalmente abri os olhos e me viu. Foram 5. 5 belezinhas. Não me arrependo, disse ele enfim. Claro que não. Agora eu também não, dissemos. E coloquei a mão em seu braço. Foi um lindo instante. Enfiei o plástico na sua boca novamente e voltei ao trabalho. Mas eu tinha apenas retomado meu ritmo quando ouvi o guarda chegar lá embaixo,